Boa noite, irmãos. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu só queria, antes de nós entrarmos na meditação dessa noite, falar um pouquinho sobre a minha família, sobre o nosso ministério. Não sei se dá para colocar a foto da minha esposa e da minha filha. Ali, a Bianca, minha esposa, e a Johanna, minha filha. Johanna tem 1 ano e 5 meses, e ela já prometeu para o papai que ela nunca vai se casar. Vai ficar para sempre com o papai. E nós estamos em Mojimirim, interior de São Paulo. Nós trabalhamos lá com o Ministério de Acampamento. Todos os meses de janeiro e julho, nós treinamos uma equipe. Na semana seguinte, os acampantes chegam, passam 1 semana conosco, se divertindo, brincando e ouvindo a palavra do nosso Deus todos os dias. Todos os dias. Então, esse é um ministério que nós realizamos nos meses de janeiro e julho. Mas nós temos um outro ministério que se chama Day Camp, que é um dia de acampamento para alunos de escolas públicas. Nós convidamos os alunos para vir para o nosso acampamento. Eles desfrutam lá de campo, de futebol, piscina, quadra. Nós damos um almoço para eles, lanche da tarde. E a única coisa que nós pedimos em troca é que eles nos deem 1 hora, 1h30, para que a gente fale de Jesus Cristo para eles. E assim nós temos recebido centenas de alunos no nosso acampamento e compartilhado do Evangelho da Graça que um dia nos alcançou. Eu queria passar um vídeo para vocês que vai mostrar um pouquinho mais do nosso ministério. Azul.
Priscila, sou diretora da Escola São Judas Tadeu, aqui de Mojimirim. A nossa realidade é uma realidade assim, bastante complicada. A escola ela fica na zona norte da cidade, uma comunidade bastante carente, uma comunidade cheia de problemas, mas uma comunidade que tem conseguido muitas coisas, muitas conquistas. Uma delas foi o Day Camp. Nós fomos convidados, né, para participar e a princípio eu fiquei muito preocupado com o que seria. As crianças gostaram demais, eles tiveram a oportunidade de vivenciar coisas que muitos daqui nunca tiveram esse acesso. E principalmente, a sementinha foi plantada no coração deles e eu tenho certeza que fez muita diferença na vida deles. Tanto que todos os anos eles vêm nos procurar e quando nós vamos, será que vai ter de novo? Eles esperam o dia para poder participar novamente. Eu agradeço a Deus por isso. João, então é assim que nós temos compartilhado a palavra do nosso Deus. Os meses de janeiro, acampamento, inclusive a próxima temporada de 13 a 18 de janeiro, mande o seu filho, se você é adolescente, vá para o acampamento. Eu tenho um amigo que, inclusive daqui de Santos, o pastor Márcio, ele fundou uma missão para alcançar pescadores artesanais, e essa missão já alcançou mais de 1.300 comunidades. O pastor Márcio se converteu em um acampamento. Então nós não sabemos o que Deus pode fazer com um adolescente que se entrega em suas mãos. Por isso, invista no seu filho, mande o seu filho para o acampamento, adote um adolescente e mande-os para o acampamento, porque com certeza eles vão ouvir a palavra de Deus e Deus vai falar com eles. Amém? Irmãos, antes de nós pensarmos no tema dessa conferência, agora e para sempre, nós precisamos dar um passo para trás e fazer uma outra pergunta. Uma pergunta que é fundamental para definir o nosso agora e o para sempre. E a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é esse homem que dividiu a história, antes dele e depois dele? Quem é Jesus? O islamismo diz que Jesus é mais um profeta. O espiritismo diz que Jesus é um ente iluminado. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é criatura de Deus, mas ele mesmo não é Deus. E a pergunta é: quem é Jesus? Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 13 a 20. Colossenses 1, de 13 a 20. Nós vamos ler esses versículos e encontrar neles respostas para essa pergunta: quem é Jesus? Colossenses 1, de 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós precisamos nos lembrar o porquê o apóstolo Paulo escreve essa carta. A igreja de Colossos estava sendo invadida por um falso ensino pregado por falsos mestres. Eles estavam ensinando um tipo de mistura de filosofia pagã com legalismo judaico. Eles estavam ensinando que para você ser salvo, você tinha que crer nos astros, nas estrelas, obter conhecimento. E ao mesmo tempo, você tinha que seguir uma série de regras. Não toques isso, não toque aquilo outro, não proves isso, guarde dias. E essa falsa doutrina estava invadindo a igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta, exaltando a superioridade, a supremacia do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o versículo 13, veja aí o versículo 13, nós percebemos que o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, é prisioneiro do império das trevas. O homem sem Deus está sob a jurisdição da potestade de Satanás. O homem sem Deus é escravo do pecado. O homem sem Deus tem nele o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele é absolutamente impotente para libertar a si mesmo. Esse é o homem sem Deus. Deus é o único que pode nos libertar da escravidão do pecado, do domínio do pecado. O poder das trevas não pode ser quebrado por força humana, mas pelo poder e pela ação do Senhor Jesus, que é aquele que liberta cativos. O homem que outrora estava debaixo da potestade de Satanás, agora ele é transferido para outro reino, o reino de Cristo. O verbo libertou aqui está no passado, significando que a obra de libertação foi absolutamente consumada. Uma das palavras que eu mais gosto nas Escrituras é quando Jesus diz: está consumado, está pago. Porque isso significa que Jesus nos libertou. Isso significa que nós agora temos outro dono. Nós não pertencemos mais ao diabo. Nós pertencemos ao Filho de seu amor. O teólogo William Barclay, ele destaca que foi um traslado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. A salvação, ela
implica em uma mudança radical sobre o domínio da nossa vida. Significa uma mudança radical de devoção. Nós antes éramos inimigos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Nós não fomos apenas libertos do império das trevas, mas fomos transportados para o reino da sua luz. Agora é Cristo e não Satanás que domina o nosso coração. A salvação implica em uma mudança radical de devoção em nosso coração. E no reino das trevas, nós servíamos um príncipe carrasco. Ele nos oprimia, nos escravizava, nos mantinha prisioneiros para a morte eterna. Mas agora, no reino da luz, reina o amor, a paz e a vida eterna. No antigo império, reinava o ódio. No reino da luz, domina o amor. No antigo império, nós estávamos debaixo de cruel escravidão. No reino da luz, nós somos livres. No antigo império, Satanás desejava a nossa morte. No reino da luz, Cristo morre por nós para nos dar vida. Deus nos comprou com o sangue de seu Filho. Nós não pertencemos mais ao império das trevas. Nós somos de Jesus Cristo, propriedade exclusiva de Deus. O resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu. E agora nós estamos quites com a lei de Deus, com a justiça de Deus. E essa redenção implica em libertação da maldição e da escravidão do pecado. E aí nós chegamos no próximo versículo que diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui está a nossa primeira resposta. Quem é Jesus? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a visível expressão de Deus. Ele não apenas reflete Deus, mas ele revela o Deus Pai para nós. Jesus é a imagem de Deus, não é uma imitação de Deus. E a palavra imagem significa uma revelação, uma expressão exata do seu ser. O teólogo Ralph Martin diz que Jesus Cristo não é uma cópia de Deus, mas a encarnação do divino no mundo dos homens. Em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível, palpável. O Deus invisível tornou-se visível a nós por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que habita em luz inacessível, entrou na história e nos revelou o coração do Pai.
João 14:8 diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esse é o clamor do coração humano. Mas Deus não deixou esse clamor sem resposta. Deus enviou o seu Filho Jesus, o Filho do seu amor, e Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. Em João capítulo 1, versículo 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. E João 10:30, eu e o Pai somos um. Quem é Jesus? É a imagem visível do Deus invisível. E o versículo continua. E aqui nós temos a segunda resposta. Jesus é o primogênito de toda a criação. O universo tem uma grande finalidade: render a Jesus Cristo toda honra. A expressão primogênito da criação não se refere à natureza temporal ou ao tempo de nascimento, mas é um título de honra. Isso significa que Jesus é o primeiro em importância. Essa expressão carrega a ideia de prioridade, de superioridade, de preeminência, de supremacia. A palavra enfatiza que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas. Ele é o mais importante de toda a criação. Mais uma vez, William Hendrickson diz que o fato de Jesus ser o primogênito da criação não significa que ele mesmo é uma criatura, o primeiro de uma grande linhagem. Ao contrário, ele é anterior a, distinto de, exaltado muito acima de toda a criatura. Como primogênito, ele é herdeiro e o governante de tudo. Sabe por quê? Olha para o versículo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, chega em sua doxologia, ele escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o Senhor Jesus, o primogênito de todas as coisas, de toda a criação. Na sua vida, Jesus é o primeiro.
na sua vida, Jesus é o mais importante. A terceira resposta para quem é Jesus está no versículo 17. Veja o versículo 17. Quando diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo quanto em importância. Jesus não foi criado, Ele é o Criador. Jesus não teve origem, Ele é a origem de todas as coisas. Antes de tudo começar, Ele existia eternamente em sintonia perfeita e feliz com o Pai. Jesus é eterno e o Pai da eternidade, e de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Jesus é autossuficiente, é autoexistente, Ele não depende da criação, Ele não deriva sua glória da criação, nem dela depende. Ele é eternamente o mesmo, Ele é imutável. Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que está antes, acima e além de tudo. E o versículo continua dizendo: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós éramos inimigos de Deus, mas por meio de seu sangue, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados com Cristo. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, que vai falar um pouquinho mais sobre quem é Jesus. The Bible says, my king is a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life
everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him, for yes, he's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. A pergunta não é mais quem é Jesus. A pergunta é: você o conhece? Você conhece esse Jesus que é a imagem visível do Deus invisível? Você conhece esse Jesus que é o primogênito de toda a criação, o mais importante de todas as coisas? Você conhece esse Jesus que é antes de todas as coisas, que não foi criado, mas é o Criador? Você o conhece? Você se submete a Ele? Você o obedece? Se você conhece a Jesus, você tem o maior motivo de gratidão do mundo. Se você conhece a Jesus, você conhece aquele que tem poder para transformar o seu agora e o seu para sempre. Você conhece a Jesus. Jesus é Deus. É a imagem visível do Deus invisível. É o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você já venha à igreja faz um tempo. Ou talvez você esteja chegando agora. E eu estou aqui para te dizer que existe alguém que pode transformar o seu agora e te garantir plenitude de vida eternamente. Não saia daqui sem dizer: Senhor Jesus, por favor, perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, por favor, me aceite. Senhor Jesus, seja o meu único e verdadeiro Deus e Salvador. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, no seu infinito amor, respondeu o clamor do nosso coração, enviando Jesus Cristo, o teu único Filho, para se tornar homem e carregar sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados. Mas nós te louvamos porque a cruz não foi suficiente para segurá-lo, a sepultura não foi suficiente. O Senhor Jesus ressurgiu, está vivo à destra de Deus, e hoje nos oferece vida.
e hoje tem poder para transformar o nosso agora e o nosso para sempre. Que todos nós saiamos daqui com a certeza de que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Obrigado, Deus, obrigado pelo teu imenso amor por nós. Nós te agradecemos e te louvamos no nome bendito do teu Filho Jesus. Amém.